Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É lindo, né? Ver essas crianças aqui com o coração tão lindo, tão maravilhoso, de estar aprendendo a palavra do nosso Deus. Eu vou pedir à igreja amada do Senhor que curve suas cabeças. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, já podemos sentir a Tua presença neste lugar, através do Teu Santo Espírito, meu Deus. Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o Teu povo, meu Pai, a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Deus, para ouvir uma palavra vindo do Teu trono de amor. Pai Santo, muitos querem respostas, muitos querem milagre. Senhor, muito quer, Senhor, a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um que aqui está neste lugar saia diferente, ó Deus, de quando entrou. E aqui está a minha vida, Pai. E eu faço a minha oração, meu Pai, diante de Ti. Me perdoa se eu fiz algo durante o início, meu Pai, desse dia até agora, que entristeci o Teu coração, Pai. Ó Deus, se foi no falar, se foi no olhar, meu Deus, agora diante de Ti, Trindade Santa, ajuda-me para que eu passe essa palavra, Jesus, como o Senhor passou para a minha vida. Que não saia nada de mim, Senhor. Que seja tudo do Senhor, porque o Teu povo está aqui. Não é para me ouvir, mas é para ouvir o Senhor, meu Deus. Uma palavra que é boa, que é perfeita, que é agradável. A palavra que, Pai, sai uma transformação, sai libertação e sai salvação. Por isso eu já te agradeço por mais uma oportunidade, meu Deus, de estar aqui juntamente com o Teu povo, aprendendo mais de Ti, Senhor, porque o Senhor nos aguarda e precisamos estar verdadeiramente na Tua palavra, nos Teus mandamentos, Senhor, para que a gente alcance esse alvo, que é a nossa salvação. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação é dada a Ti, Deus poderoso, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E como o nosso pastor falou verdadeiramente, é dia de alegria, né? Nós aqui estamos em um feriado prolongado, mas eu tenho certeza que Deus está alegre com a nossa vida. Olha o povo de Deus aqui, que maravilha. Está um sol aí fora maravilhoso, né? Mas essa presença do Senhor nós não podemos deixar, porque a palavra que sai do altar faz a diferença em nossas vidas. Durante todo o dia, a nossa semana, faz a diferença para que a gente viva essa palavra com alegria. Eu peço aos irmãos que possam abrir a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis. 1 Reis 19. Vamos falar de um homem de Deus que tinha experiência com Deus, fez milagre, Deus operou através da vida deste homem, e que ele seja esse exemplo hoje para a nossa vida. Que a gente saia daqui com o entendimento que Deus nos ama, né? E com o entendimento que nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Amém? Mas eu já quero falar para vocês que fiel, verdadeiramente, é o nosso Deus. Podemos ser fiéis a Deus, sim. Mas a fidelidade de Deus é totalmente diferente da nossa, né? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como Abitar havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor,
se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então, esse homem de Deus, Elias, né, como eu falei aqui, ele fez milagres. Através da vida dele, um menino foi ressuscitado. Através desse homem de Deus, ele disse, agora cai a chuva. Ele disse, agora cesse a chuva. Agora caia fogo. Então, é através dessa palavra gloriosa que aí mesmo onde nós estamos, no capítulo 18, no verso 36, nós vamos saber mais um pouco sobre este homem. 36 diz assim, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e lenhas, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos corriam, prostraram-se e gritaram: o Senhor Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhe: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Lembra quando eu falei aqui que também foi ordenado através da chuva? No 17. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, é este homem que está aqui diante de nós hoje, que uma intimidade tão grande com Deus, onde esse homem orou a Deus e se colocou tão pequeno diante de Deus, dizendo: eu sou dependente do Senhor, eu preciso que o Senhor aqui faça esse milagre, para que todos vejam que eu sou o teu servo, porque ele foi escolhido profeta, para que eles acreditem e para que o seu nome seja glorificado. Olha que lindo! Quando a gente se diminui e coloca Deus acima, no centro, no lugar que Deus tem que estar, Deus nos honra. Deus não nos deixa envergonhado. Esse é o nosso Deus, por isso que no início eu falei aqui, nós lutamos para ser fiel a Deus. Lutamos, mas Deus sempre é fiel conosco. E a palavra diz aqui que Elias, ele, no verso 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. No início da palavra, é isso. Ele chegou em casa, o rei da época, que era Acabe, a sua esposa, totalmente ímpia, dominadora, decidia as coisas assim de uma forma muito precisa, porém, a parte do mal. Então, quando Acabe chegou e falou o que aconteceu com aqueles 850 profetas, como eles morreram, aquela mulher se irou. Aquela mulher ficou louca e disse que ia ter troco nesse mundo aqui. É isso que as pessoas falam. Então, esse homem
que teve essa intimidade com Deus, que orou a Deus, que disse, Deus, eu sou dependente do Senhor, o Senhor tem que fazer para que eles se dobre a ti. A palavra nos diz, este homem teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Será possível, depois de tantos milagres, né, que Deus fez e operou pela vida dele, essa mensagem seria capaz de detonar um homem na presença do Senhor com essa intimidade? Foi só um recado, o mensageiro chegou lá e falou para ele. E ele, nesse exato momento, ele teve medo. No 4 diz assim, e entrou no deserto, caminhando um dia. Meus irmãos, verdadeiramente é assim. Depois de uma grande vitória, depois das maravilhas de Deus que acontecem em nossas vidas, vem um contra-ataque do mal. Porque o inimigo ele não está satisfeito que você está na presença de Deus. O inimigo não está satisfeito quando você ora e Deus, por misericórdia, pelo amor tão grande, as coisas acontecem. O inimigo não está satisfeito porque nós estamos aqui neste lugar hoje, ouvindo a palavra que vai o quê? Transformar a nossa vida, vai mudar a nossa vida, vai fazer diferença em nossa vida. Então ele se levantou e aquela mulher que estava com a brecha aberta, ela recebeu de Satanás algo maligno e foi para a vida daquele profeta que ressuscitou o filho da viúva, onde Deus falava com ele, ele clamava a Deus e as coisas aconteciam. Mas aí ele temeu a própria morte. Porque quando o medo vem, o medo nos paralisa. O medo não deixa a gente pensar, retroceder e ver o que foi que Deus fez na nossa vida. A gente só vê o terrível, a pior coisa que vai acontecer, e ele ali foi a vida. Então ele teve medo e ele fugiu. Chegou a um pé de giesta, que é zimbro, que é uma árvore. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Aí a gente já começa a ver. Ele ficou aflito, ele ficou desesperado, né? E ele, naquele momento, ele já estava com um nível alto de uma depressão. Um nível mais alto, onde a pessoa, a vida ali, ele não quer ter mais. Porque começa se entristecendo, começa não querendo ouvir ninguém, começa se escondendo a um nível que diz, não vale a pena viver, eu não quero mais viver. E esse profeta, fiel a Deus, aconteceu com ele isso. Que é o que eu quero dizer também em nossas vidas hoje. Assim como ele, é a nossa vida. Nós estamos tão bem na presença de Deus, mas algo acontece. O dele foi o medo. E aconteça o que acontecer na nossa vida. A gente não tem que deixar essa semente nos abalar a tão forte desse jeito, a ponto da gente não querer viver mais nessa terra. Porque a todo momento ele diz que ele dá a vitória. A todo momento Deus ele foi com Elias. Continuando, meu irmão. Então, aleluia, 19. Ele pediu a morte. Já tive o bastante, Elias falando. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O que significa? Ele andou o dia todo, ele orou a Deus, pedindo a Deus a morte, né? E creio eu, meu irmão, que Deus pode olhar para ele e falar assim, como é? Você está me pedindo que eu te mate? Para eu vou ter um particular com você. Porque eu é que determino todas as coisas, né? Eu é que faço todas as coisas. E Deus tem o tempo certo de nos levar. E Deus estava com ele nesta oração também, que ele desejou a morte. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, estava muito cansado. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e come. Irmãos,
mesmo no deserto, mesmo nas aflições, nas tristezas, onde quer que a gente esteja, até fora da presença de Deus, porque tem momentos que a gente está fora dessa presença gloriosa de Deus. Aí Deus diz assim: eu sou contigo, eu te escolhi, eu envio anjos para te ajudar. Foi com Jesus. Depois de lá do deserto, os anjos foram para servir a Cristo. O nosso Deus, ele faz milagres. Fez no passado e faz hoje. Ele envia anjos. Mas antes de enviar anjo, Deus envia os profetas. Deus envia as pessoas em nossas vidas para nos ajudar. Então, o Senhor enviou o anjo para falar com ele. Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor, ali, junto da cabeça havia um pão assado, sob brasas quentes e um jarro de água. Meu irmão, ali foi um banquete para ele. E Deus não deixou faltar nada, e quando terminar a palavra, vocês vão ver que Deus não deixa faltar nada para a nossa vida. Se estamos com alegria, Ele está lá junto. Se estamos tristes, Ele está lá junto. Se nós estamos doentes, Ele está lá. Então, Deus não deixou, Ele enviou os anjos para falar com Elias. Elias olhou ao seu redor, ali, junto à sua cabeça, havia o pão quentinho. E ele comeu, e ele bebeu, e tornou a deitar. Significa que a depressão estava muito forte. Comeu, cansado, e caiu novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Que Deus lindo, né? Ordenando que ele levantasse, porque Deus sabia o que ia acontecer nessa jornada. Deus sabe o que vai nos acontecer. E Deus está todo o tempo do nosso lado. O anjo do Senhor voltou a tocar-lhe: levanta-te e coma, pois a tua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar o Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou na caverna e passou a noite. Meu irmão, que pão foi esse assado? Que água foi essa? Da onde veio? Que deixou esse homem sem comer 40 dias. Meu irmão, Deus nos sustenta a todo momento. Deus maravilhoso. O alimento que ele comeu ali, Deus já sabia até onde ele ia. Disse: eu te aguardo lá, mas ainda vai passar por um processo. Tome aqui o pão, tome aqui a água. E aquele homem, diz a palavra, 40 dias e 40 noites. Deus é verdadeiramente bom. Ele envia os seus anjos. Aleluia, Jesus. Então chegou o momento de Deus ter com Elias. Deus enviou os anjos, enviou comida, mas tem aquele momento, meus irmãos, que Deus diz assim: olha, eu quero ter com você face a face. Eu quero falar contigo. E aí diz a palavra. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? Eu vou repetir, igreja. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? O próprio Deus, agora já falando com ele. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E nós somos assim. Diante de medo que nos paralisa, nós já temos o nosso discurso prontinho diante de Deus. O Senhor está vendo, Deus? Olha aí, olha o que foi que eu fiz aí. Então aí, ó, esses inimigos querem me matar, querem me pegar.
temos já o nosso discurso certinho diante de Deus, para estar nos justificando, né? Justificando aquela depressão, aquela aflição que ele aceitou. Ele poderia ter dito não. Ele poderia dizer, como ele falou aqui, olha, diga a Acabe que vai chover, que não vai chover, que o fogo vai descer e que esses profetas vão morrer, porque o meu Deus é maior. Poderia ou não poderia, igreja? Ele poderia colocar diante dessa situação os milagres que Deus fez, a intimidade que ele tinha com Deus. Mas não, ele estava falando que ele estava doentinho. O sentimento dele, a alma dele, né, estava doente. Então, veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Um homem que estava acostumado com fogo, com vento, com água. E eu acho tão interessante a palavra do Senhor que Deus ele pega os elementos da terra para nos ensinar, para falar conosco. E não foi diferente com Elias. Aqui diz que o Senhor não estava no vento. Mas tem passagem na Bíblia, e nós sabemos que muitas vezes o Senhor está no vento. Muitas vezes o Senhor está ali junto na fornalha com alguém, está no fogo, está na água. E aqui, aquele homem já diante de Deus, ele viu aquele vento fazendo aquela destruição. E a palavra diz, não estou no vento. Depois, um terremoto, vou repetir. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor, ele não estava no fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. A palavra é tão maravilhosa que Deus se manifestou ali naquele lugar para aquele profeta através de uma brisa suave. Há momento em nossa vida que vai ser com fogo. Há momento na nossa vida que pode ser com água, mas neste momento o que é que Elias estava precisando? Porque há momento que Deus sabe como vai tratar o seu filho, a sua filha. Então Deus sabe como tratar. E com ele foi tranquilidade. Foi uma brisa suave, como quem diz, aquieta o teu coração, Elias. Aquieta o teu coração, porque eu estou aqui com você. Eu estou contigo. Olha, eu enviei meus anjos. Mas você não deu ouvido. E agora, eu mesmo estou aqui para falar com você. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso. E mais uma vez lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Depois disso tudo, Deus repete a mesma pergunta a Elias, como quem diz assim, por que você está aqui? Por que você quer se esconder, principalmente de mim? Por que você quer morrer? Por quê? E o próprio Elias, ele vai repetir de novo ao Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão me procurando. Aquele homem estava, ai meu Deus, o Senhor não está vendo? Eu já falei contigo. Eles querem me pegar, eles querem me matar. E Deus, com ele ali naquele lugar, falou para ele. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco.
Olha, meus irmãos, Deus está todo o tempo falando em nossas vidas. Se você perdeu o foco, você perdeu o alvo, não demore, volte. Esse é o Deus de amor que Ele diz, volte ao caminho de onde você começou. Volte. E eu tenho uma missão que ainda não terminou em sua vida. Ainda tem muito trabalho para você. Volte ao trabalho. Chegando lá, Deus falando para Elias. Chegando lá, unja Aziel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Deus, Ele é fiel demais. E ali, dizendo para Elias, você não está sozinho. Você tem uma missão ainda a fazer. E eu ainda vou usar muito a sua vida no tempo certo. Mas você volte, se levante, vá para o trabalho que eu assim te coloquei. Aí Deus também continua falando. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Por quê, meus queridos? Por quê, meus irmãos? Ele se achou que ele foi o único. Ele falou a todo tempo que só ele era tão fiel a Deus. Aí foi o que Deus fez. Não, peraí. Eu quero te lembrar algo. Além de você, meu querido, tem 7.000 que não se curvaram os seus joelhos e não beijaram Baal. Então você não está só. Eu preciso que você vá fazer ainda o trabalho que eu já coloquei em sua mão, que você vai ungir, né, esses homens, que vai estar com você, porque teve um aqui que Deus disse que ia estar com ele lado a lado, né, que seria o sucessor dele, que no início seria o auxiliar dele. Então você não está só. Você não está sozinho. Você não é o único, não, viu? Que tem fidelidade. Você não foi o único que sobrou, não, meu querido. E se eles tiverem de matar, vai matar todos esses, se eu permitir. Esse é o nosso Deus, Deus lembrando para ele que ele não estava sozinho. É como se fosse hoje. Para de chorar. Para de chorar, porque não foi só você. Teve muitos homens aqui que não se dobraram também a isso. E aí a gente começa a ver o chamado desses 3 homens. E nós vamos aqui estar com Eliseu, que nós conhecemos muito a história. Então Deus coloca de novo na mão dele a missão. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com os 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Nessa época aqui, né, Eliseu já sabia que ele tinha sido comissionado, que ele ia fazer a obra de Deus, ele já sabia que aquela capa que estava sobre ele aqui já era o chamado da vida dele. E vamos ver como esse homem também se comportou, que a palavra diz, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo, deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e minha mãe. Disse, e então irei comigo. Vá e volte, respondeu Elias, lembrando do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e o matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne. E deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Meu irmão, aquele que ia ser o sucessor, né, e foi, de Elias, o auxiliar dele, ele, quando viu esse chamado, ele disse, o quê?
Ele, a princípio, disse, deixa eu ter com meu pai e minha mãe. Mas a palavra não está dizendo isso aqui, não. Está dizendo que ele pegou o trabalho que ele tinha, tá? Ele pegou aqueles animais, queimou, assou e deu para o povo comer. Isso significa que o trabalho dele não estava mais ali, não, meu irmão. Isso aqui, ele se colocou diante de Deus e disse assim, eis-me aqui, totalmente livre para trabalhar para o Senhor. Que Deus é esse? Que ele entendeu o chamado dele na vida dele. Com isso, eu não estou dizendo aqui, né, que nós vamos largar os nossos trabalhos seculares, né, para estar fazendo a obra do Senhor, porque nós sabemos no mundo que nós vivemos, o dinheiro responde por tudo, e Deus também disse que nós íamos trabalhar para comer do nosso próprio suor. Temos famílias para alimentar. Temos que estar verdadeiramente trabalhando. Mas o que é que esse exemplo deixa para a nossa vida? Veio para a minha vida. Quando vem um chamado de Deus, eis-me aqui, Senhor. Então, assim, seja disponível. Quando Deus te chamar, esteja disponível. Esse homem, ele largou tudo, porque ele sabia que ele não ia ter mais tempo para estar com aquele trabalho. Porque ele ia andar, ele ia falar do Senhor, a obra do Senhor já estava ali na mão deles. E aí, meu irmão, eu digo para a minha vida e para a vida de vocês, nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus nos trouxe a esse lugar. Como é que nós estamos, irmãos? Como é que nós estamos diante de Deus? Porque aqui o pastor falou, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele fala com o seu povo. Nós temos uma missão aqui na terra. Não estamos aqui por acaso. A palavra diz que Deus, antes mesmo de nós entrarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Já colocou a nossa missão juntinho ali para a nossa vida. Antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, já sabia o nosso nome. Já sabia onde nós íamos cair aqui na terra, morar na terra. Esse é o nosso Deus e Ele tem planos, Ele tem propósito em nossas vidas. Então, o que hoje paralisa a sua vida? O que hoje me paralisa para eu estar na presença do Senhor? Aí Deus diz assim, ó, eu envio os anjos para te ajudar. Eu vou ter com você. Eu quero te abençoar. Mas, meus irmãos, quando eu estava com essa palavra, eu sentia assim, um peso tão grande. Porque não é só uma vida, não é só a minha vida, não é só a sua vida. São as vidas na face da terra. É a igreja do Senhor na face da terra. Este homem aqui, ele foi perseguido, porque ele falava a verdade. Ele foi perseguido, ele teve esse decreto de morte, porque ele falou quem Deus era, o que Deus ia fazer. E nós, como igreja, estamos calados, vê um peso tão grande no meu coração. A igreja que eu falo é a igreja na face da terra, meu irmão. Sem placa, sem denominação, nós estamos mudos, calados, estamos com medo. Nós não avançamos, nós não crescemos. E Deus diz, se levante, como diz aquele homem. Avança a igreja. Fala a verdade. A verdade está aqui, meu irmão. A verdade está aqui, em nossas mãos. E a gente está muito acuado, acomodado, disperso, calado. Tem vidas morrendo aí fora. Deus olha e diz assim, Rosângela, será que você consegue enxergar? Se Deus abrisse a nossa visão agora espiritual, agora, nesse exato momento, que a gente estivesse no alto e Deus mostrasse aquela multidão de pessoas, como ele diz, a seara é grande. Cadê os trabalhadores? Cadê os cefeiros? Que somos nós, como ele disse assim, volte ao princípio, Elias. Volte ao princípio, da onde você veio, para fazer a obra que eu já coloquei em sua mão. Deus fala para a minha vida e fala para a igreja. Nós precisamos nos unir. Veio no meu coração que eu digo, meu Deus, se a gente conseguisse ver aquela multidão de pessoas sedentas, carentes, sofrendo, precisando de Deus.
E a gente já tem um Deus está aqui comigo. E os outros, irmãos? Deus está querendo que a gente leve essa palavra de salvação. Tem vidas perecendo. E muitas vezes nós estamos calados. Nós estamos orando por um parente. Amém, glória a Deus. Mas Deus diz o quê? Eu envio você, se for possível, as nações, é bairro de Mussurunga, é Cajazeiras, onde Deus quiser nos levar. Então, através desta palavra, nós vamos abrir aí, meu irmão, para que isso fique bem dentro do nosso coração. Marcos 16 e Lucas 10. Vou começar por Lucas 10. Glória a Deus, Deus está contando conosco. Lucas 10 diz assim, 10, 2. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são pouco. A gente vai ouvir lá agora em Marcos. Vamos abrir em Marcos, para ouvir também Deus falando conosco, que nós precisamos nos levantar, decidir verdadeiramente servir a um Deus de milagres, porque tem vidas que está precisando de nós. Temos que sair do comodismo, em nome de Jesus. Desculpa, meu irmão, é Mateus, tá? Mateus 24, 14. Que diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações, e então virá o fim. É isso mesmo, é esse evangelho de Cristo. É esse povo unido falando a verdade através da palavra. A palavra que cura, que liberta. A palavra é que vai fazer a diferença. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nos chama para esse evangelho, desse comodismo. Glória a Deus que nós estamos aqui, mas Deus quer muito além de 4 paredes. Deus nos chama para muito além de 4 paredes. Eu recebi uma mensagem de um país e eu fiquei assim, Deus, eu desejo isso para a minha vida, desejo isso para a igreja onde eu congrego. Deus, eu desejo isso para a igreja do Brasil. Quando eu vi homens, mulheres e crianças, eu chorei, irmãos. Eu chorei. Eles saíram louvando a Deus, falando de Deus. Gente, uma multidão andando de criança, adultos, juntos, louvando e agradecendo a Deus. No meio das pessoas, olhavam aquela multidão e seguia eles. Creio eu, meu irmão, que teve oração, que teve gente liberta, que gente aceitou Jesus. E Deus disse que nós temos que fazer esse evangelho de Cristo. Por quê, meu irmão? Jesus só vai retornar quando todos, ouvirem falar dele. A palavra diz claro aqui, quando a gente fizer esse evangelho do reino, então virá o fim. Antes disso, não vem. A palavra de Deus, ela se cumpre. E Deus a todo momento falando para a sua igreja, para a minha vida, porque me impactou logo. Como é que eu estou diante de Deus? Foi logo onde ele me impactou a minha vida. Então, ele nos chama para essa realidade. Aqui está se falando muito de arrependimento. Creio eu que Elias ali, quando teve com o Senhor, ele teve um momento dele, meu irmão, de se arrepender e seguir em frente. Ele disse, então, agora, a palavra diz que ele obedeceu. Né? No início teve aquele alimento, mas ele dormiu, ele andou, creio que devagar, né? Até chegar naquela caverna e ficar ali. Então, até ali, ele não obedeceu a Deus. Ele começou a caminhar, mas o que Deus queria tratar com ele era algo muito profundo, e ele entrou em uma caverna. Um homem que verdadeiramente ouviu os milagres todos de Deus, mas ele temeu, e é um homem igual a gente. E nós tememos a muitas coisas. Ficamos numa caverna sem querer falar com ninguém. Mas Deus nos chama. Ele disse que no momento que a gente estiver, nesse momento de aflição, Ele mesmo, venha filho, venha filha, eu te levanto. E Deus nos pega pela mão direita. O que é isso? Maravilha de Deus acontece.
Ele nos dá a mão, carinho, misericórdia, a graça de Deus em nossas vidas. A todo momento. Então, precisamos verdadeiramente estar levando essa semente para todos, não só para os nossos, não só para aqueles que aqui tem um pastor Alci que não está aqui, foram chamados por Deus para estar nos alimentando com a palavra do Senhor verdadeiramente, nos ensinando. A igreja ela tem uma missão, a igreja como um todo, e a missão é essa. O evangelho do reino será pregado e ensinado. Deus diz, naquele tempo, saia de 2 em 2, né, e leve a minha palavra. Hoje nós podemos sair de 10 em 10, se assim a gente quiser, para levar essa palavra do Senhor para vidas ser libertas. O caminho da salvação. O fim, quando chegar, nós temos que estar aprovado. Porque no final aqui, pela fidelidade de Elias, ele também foi aprovado. E Deus, ele quer nos aprovar. Erramos, pecamos, pedimos misericórdia a Deus, pedimos perdão a Deus, e Ele fará o melhor para a nossa vida. Como foi dito lindamente aqui, Ele sustentou um homem 40 dias e 40 noites, com um pão e água. Maravilha, né? Isso aí para crer, falando aqui para vocês. Quem ainda não aceitou Jesus? Só para eu. Quem não aceitou Jesus ainda como Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Todos. Amém. Sabe por quê? Falar para crente é maravilhoso, né? Todo mundo compreende o que é isso, milagre. Mas se você for falar aí fora, vai dizer que você é maluca. Vai comer um pão e vai beber água e vai ficar 40 dias? 40 noites? Que pão é esse? Que fermento é esse que tem nesse pão? Palavra de Deus. Presença do Espírito Santo. A presença gloriosa do Senhor é que vai deixar a nossa vida novamente, como Ele disse do início. Temos que voltar ao princípio de tudo. Quando nós aceitamos Jesus, que coisa linda. Queremos que a nossa família, todo mundo aceite Jesus. Falamos sem parar, de manhã, de tarde e de noite. Apresentamos Jesus, falamos de Jesus, falamos dos milagres que Jesus fez. Fazemos igual esse profeta, Senhor. Olha, Pai, mostra para ele, mostra para ela, através da minha vida, Deus. Porque assim eles vão se converter a ti, como disse a palavra. Quando isso acontecer, meu Pai, eles vão se dobrar diante de Ti, Senhor. E nunca mais vai se dobrar para Baal, como aconteceu. E aí a gente quer introduzir Jesus a todo momento na nossa família. Todo momento. E Deus nos chama novamente para esse primeiro amor, né? E eu me pergunto também, Senhor, 3 horas da madrugada estava ali com o Senhor. Que lindo, né? Não vinha sono não, saía para trabalhar. A feição maravilhosa, porque o Senhor estava ali me sustentando. E era assim o tempo todo. Mas quando a gente começa a caminhar e as coisas começam a acontecer, vem um contra-ataque do inferno e a gente, muitas vezes, a gente se entristece, a gente cai, a gente vai para a caverna, quer ficar sozinho, quer andar no deserto, porque nós somos carnais, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E vamos fazer totalmente diferente, porque todo o ensinamento do Senhor está aqui. Deus não quer que eu nem vocês passem 40 anos no deserto, irmãos. Deus não quer isso para a nossa vida. Nós temos que aprender com os exemplos aqui e não precisar passar 40 anos no deserto, meu irmão. Não é isso que Deus quer para a nossa vida, não. Deus quer trazer a palavra para que a gente tenha uma transformação de vida. Para que a gente diga a Ele, somos dependentes do Senhor. Passamos muitas vezes luta, mas com o Senhor. Porque Ele diz, nós falamos para um amigo, nós falamos para o nosso marido, na alegria, na tristeza, na dor. Falamos, irmãos. E com Deus não?
Deus diz para a minha vida, para a vida de vocês. Além de tudo, o que eu tenho preparado para vocês, eu quero usar ainda a sua vida. Aquilo que eu te dei é seu. Viu, Elias? Porque quando você já tiver feito, já tiver cumprido o propósito na tua vida, aí eu levantarei outro. Tá? Mas você não está sozinho. Você tem um auxiliar que vai andar contigo. Olha que lindo. Nós aqui temos uma família de Cristo. Onde um estiver fraco, o outro vai lá e dá uma palavra. Quando um cair, o outro vai lá e levanta com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo. É isso que Deus nos fala, irmãos. Precisamos ser essa igreja que avança, que ora, que intercede, que fala a verdade, mediante o que for, em amor, temos que falar a verdade. Sabe por quê? Se não falarmos a verdade, Ele vai cobrar de nós. E o pior, meu irmão, a gente não vai ver o outro na presença gloriosa do Senhor. E qual é o nosso objetivo, igreja? Subirmos juntos, sermos transladados. Esse é o objetivo. Que vida se converta a Cristo através de você, através de mim, através de nós. Para que Ele olhe para nós e verdadeiramente diga, como Ele falou para Jesus, quem não quer? Filho amado, filha amada, que eu me comprazo, que eu me alegro por receber esse chamado, por ouvir a minha voz, por me obedecer, mesmo chorando, mesmo em tristeza, mesmo em depressão, não importa. Louve ao Senhor com a fidelidade que Ele tem para nossas vidas. Ele olha para a minha vida, Ele sabe que eu sou pecadora, irmãos. Olha para cada um de vocês, sabe o ponto que cada um precisa melhorar. Ele nos conhece. Aqui disse Elias, o que você faz aí? Saia. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para ficar preso, escondido, em caverna, em deserto. Não. Eu quero usar a sua vida. Eu tenho muito mais para você. Você não vai morrer. Porque os propósitos ainda não se cumpriu em sua vida. E Deus dá a oportunidade para a minha vida e para a vida da igreja. Para ouvir a voz dele e obedecer. Porque Elias, ele teve que obedecer. Porque ele sabia o pai que ele servia. Ele sabia quem era Deus com ele. Humildemente chorava e dizia, não por mim, Senhor, mas para que o seu nome seja glorificado na terra. Você sabe o que é isso? Você chorar, interceder por alguém, clamar, orar, e Deus olhar para você e falar, filho, ouvi as tuas orações, e vai acontecer, você não será envergonhado. E o nome do Senhor ser glorificado na face da terra. Será que vocês podem olhar para a mão de vocês agora? E ver o que foi que Deus depositou em sua mão. E disse, é seu. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer por mim. O chamado é direto, meu irmão. Elias, o que você está fazendo aí? Rosângela, levante, eu não te chamei para isso, para ficar deitada, para ficar calada, para não orar, para não interceder. O chamado é seu. Você precisa cuidar do seu chamado, porque Ele é fiel com você, Ele é fiel comigo. E Ele me diz a todo momento, você não me disse. Não foi você que me disse, Rosângela, eis-me aqui. Irmãos, e quando eu vi aqui Eliseu dizendo ao Senhor, o chamado também chegou para mim. E nesse momento eu vou me desfazer de tudo que me prende aqui na terra, Senhor, para trabalhar para o Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para o louvor da tua glória. Irmãos, é privilégio do Senhor estar nessa presença gloriosa.
É estar com a enfermidade, com a doença e você não aceitar, porque você sabe o Pai que diz, que cura, que é médico dos médicos, aquele que te sustenta a todo momento. Momento de fraqueza, igreja, todo mundo tem. Mas essa presença gloriosa não pode sair de nossas vidas, porque aí sim, vamos morrer, estamos derrotados. E Deus diz, não, levanta, saia agora, eu quero ter um particular com você, mas eu não quero falar com você simplesmente no vento, quando você já sabe o que vai acontecer. Deus deixou para vir uma brisa suave, porque Ele poderia estar pensando, não, Deus vai falar comigo aqui no fogo. E Deus diz assim, sou eu que me apresento para você da forma que eu quero. E a forma de Elias foi, oh filho, aquieta o teu coração. O chamado é seu, filho. Levanta agora. Que amor de Deus é esse, igreja? Levanta agora, filho. Toma o caminho de volta. Olha as vidas. Vai lá. Unja essas pessoas. Porque muitos vão se levantar como aqueles 850 diante de cada um deles. Mas um vai começar a bater o inimigo. E tem o outro que vai estar sucedendo. E tem o outro. Igreja, acorda. Vamos nos levantar. Vamos falar desse Deus maravilhoso. Nós precisamos ajudar o exército de Cristo crescer, crescer e crescer para derrotar o exército de Satanás. Precisamos estar assim, igreja. Ontem foi lindo, eu cheguei em casa, eu chorei no evangelismo. É isso que Deus nos chama. Eu chorei, sabe por quê? Eu vi uma pessoa, uma jovem, falar assim, ó. Caiu para ela, posso orar por você? E aí eu perguntei, posso orar por você? Ela disse, pode. Começou a oração, aquela mulher chorou, gente. Chorou, só ela e Deus sabe o que estava acontecendo com ela. Mas aquela palavra fez a diferença ontem na vida daquela mulher. Ela disse, eu não vinha para aqui não. Eu disse, não. Onde você mora? Eu moro no bairro da Paz. Olha, quando Deus quer encontrar contigo, Ele pega você e leva em qualquer lugar, mas Ele vai estar ali com você. Aquela mulher falou, eu sou do bairro da Paz, e chorava e dizia, eu não vim aqui não. Eu disse, o Espírito Santo de Deus te trouxe. Ela, é verdade. Aqui estão os meus filhos. E na hora, Deus me deu paz. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei, gente. Tem vidas aí morrendo. Tem vida em depressão. Tem vida se matando. E a igreja está calada. A igreja precisa se movimentar. A igreja precisa avançar. E Deus diz, eu confio em você. Eu confio em vocês. Vocês são meus servos, meus filhos, meu amigo. Eu amo vocês, mas se levanta, avança, vai para cima, igreja, porque tem uma multidão aí, chorando, morrendo, e não venha dizer que a culpa não é nossa não, porque a culpa também é nossa. Não podemos só colocar a culpa no governo, não, se nós fazemos parte de um exército de Cristo, nós sabemos o nosso chamado. A missão que Deus colocou na nossa mão. Vamos parar de dar desculpa, de mimimi. Ai, Deus, a minha mãe. Ai, meu Deus, o meu filho, o meu trabalho, a minha casa. Um homem aqui disse, Senhor, totalmente, meu Pai, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não quero nada, Pai, que me impeça de fazer a Tua obra. Que eu não possa falar do Teu grande amor, que eu não veja vidas transformadas, vidas na Tua presença, vidas sendo curada, liberta, e o mais importante,
a salvação. Não vamos falar tudo que nós viemos a falar aqui, igreja. E que tem na palavra do Senhor, acredite. Tem uma seta bem grande apontando. Se você conseguir ver isso, hoje você vai sair daqui diferente. Se você hoje abrir o seu coração para Deus falar contigo, e Deus abrir a sua visão espiritual, e você vai ver uma seta apontando assim, ó: salvação, vidas. Eu e vocês vamos sair diferente deste lugar. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos nos reconciliar com Deus. E dizer a Deus: então me ajuda, Senhor, porque eu não estou conseguindo. E Ele diz: filha, Rosângela, eu vou enviar pessoas, eu vou enviar auxiliares, eu vou enviar anjo. Mas você precisa decidir. Você precisa verdadeiramente tomar isso como uma verdade em sua vida. Você precisa viver isso. Nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Deus não nos trouxe a este lugar por acaso para ouvir esta palavra. Para dizer que Ele é poderoso, você sabe. Eu perguntei: quem ainda não aceitou Jesus? Todos aqui aceitaram. Sabe quem Deus é em sua vida? Será que você sabe de todos os livramentos que Deus já te deu um dia? Será? Das curas que você nem ficou sabendo? Uma vez eu fui para o médico, viu, queridos? E quando foi feito todos os exames, eu tive uma doença que eu nem sabia. E eu fui curada, eu não sabia que eu tive aquela doença. Mas foi revelado através de exames. E o que eu pude sentir? A mão de Deus sobre a minha vida. Me livrando, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus sabe a nossa trajetória, como foi com Elias. Tá bom, eu vou deixar você ir até onde você quer ir, mas eu sei o final. Eu sei o final que você vai dar. Então, meu irmão, se eu tivesse morrido lá, não estaria hoje aqui com vocês. Os planos do Senhor, os propósitos do Senhor na minha vida não teriam se cumprido. Quero dizer para a igreja hoje: os planos de Deus se cumpre, Ele não mente, Ele é verdadeiro. E você pula de um lado e pula do outro, mas você vai encontrar Deus novamente. Ouvir a voz de Deus, obedecer e retornar, porque Ele nos ama e Ele nos escolheu. E nós vamos rejeitar a Baal, as setas do inimigo, as conversas no nosso ouvido, a tristeza do nosso coração, gente. Ou a gente larga isso hoje, ou seremos contaminados e não vamos subir. Eu não tenho dormido direito. Durmo muito pouco. Porque Deus colocou algo maravilhoso no meu coração. Rosângela, se você fizer assim, o seu irmão fizer assim, o outro irmão fizer assim, acontece. Deus só precisa de um que se posicione na face da terra. Mas Ele só quer um irmão? Não! Deus quer levar a sua igreja, o seu povo, que Ele escolheu. Ele sabe quem vai. Ele está dando ainda oportunidade para nossas vidas, para que eu me arrependa, para que a igreja na face da terra se arrependa. Meu irmão, quando eu vejo tanta morte, tem criança, não tem idade não, irmãos. E muitos que descem à sepultura e nem ouviu falar de Jesus. Isso dói o meu coração. Eu não sei o que Deus quer fazer em minha vida, porque eu estou chorando muito. Mas não é porque me beliscaram, não. É por ver vidas aí perecendo. E muitas vezes eu dando desculpa para Deus. Porque nós damos, você sabe que nós damos desculpa para Deus, né? Muitas vezes nós damos desculpa para nosso Deus. Isso tem que estar dentro do nosso coração. De ganhar almas. O Senhor disse: vá de 2 em 2, faça discípulo, ensine, fale do reino. Eles precisam, como nós, entrar também no caminho da salvação. Por isso essa palavra ficou dentro de mim, eu chorei. Eu fui para o joelho
Deus colocou 3 vidas para que eu orasse. E eu estou esperando o momento certo de Deus para que eu fale com essas pessoas. Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de confusão. E Deus, quando coloca algo em sua mão, Ele vai cobrar, viu? Ele vai cobrar. Então que não seja nem eu, nem a igreja aqui reunida na face da terra. Vamos obedecer a esse Deus maravilhoso. Vamos agradecer a Ele por ter nos escolhido, por tão grande amor. Que amor é esse? Que a gente peca, a gente trai a Deus. Aí a gente fala que só foi no passado, que bateram no Senhor Jesus, que chutaram, que botaram coroa de espinho. E muitas vezes nós, com as nossas atitudes, nós fazemos isso com Ele. E Ele nos chama para um novo tempo, uma realidade, nova realidade. Existe ainda uma esperança. Essa esperança é Cristo. Essa esperança é o Espírito Santo de Deus que está aqui. E eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu consigo sentir a presença de Deus aqui, falando aos nossos corações, nos lembrando como lembrou Elias. Ô Elias, olha, quando você foi ter com aquela viúva, o que ela te pediu? A vida do filho. Você creu, me pediu, orou e o menino ressuscitou. O fogo desceu, eu protegi vocês. Se cumpriu a sua oração. É isso. Fidelidade com Deus, mas não esquecendo que Ele é que é fiel conosco. Amém? Eu convido a igreja que se ponha de pé. Vamos estar entoando um louvor para o Senhor Jesus. E que cada um aqui neste lugar possa ter o seu momento com Deus. Ali Elias, ele teve o momento dele com Deus. Deus fala com você no seu quarto, fala. Deus fala com você na igreja, fala. Deus fala com você no deserto, fala. Deus fala com você na caverna, fala. Agora vamos falar diante de Deus. Será que você realmente reconhece o deserto, a caverna, a tristeza, aquilo que tocou em você? E você é frágil como homem carnal. Você se abateu. Você caiu. Você sentiu um peso. Talvez não fosse aqueles 850 profetas, mas foi uma única pessoa. E o inimigo conseguiu tocar em você. Neste momento, fale com Deus. Apresente a Deus o que você quer hoje. Será que nós queremos esse tempo novo? Nós queremos essa esperança. Nós queremos realizar o trabalho que Deus colocou em nossa vida. Será que você quer ser crente de verdade? Porque crente de mentira tem um monte, gente. Será que você quer ser crente? A crente que crê no milagre. Tem gente que não acredita mais no milagre de Deus. Será, meu irmão, que você é capaz de dizer para Deus, pedir a Deus e o milagre acontecer? Será que você acredita que Deus ainda faz milagre na terra? Deus fez milagre, o pão, a água. Deus fez o pão, mandar cair do céu e muita gente ser alimentado. Será que você é esse homem, essa mulher de Deus, para ter coragem de falar a verdade? Falar o que Deus quer, o que está na palavra de Deus? Olha, não fala nada além do que Deus vai falar contigo. Mas fale a verdade. Diga que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele restaura vidas, restaura casamento, restaura. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Oh, igreja, vale a pena ser fiel, porque vamos nos encontrar com Ele. Vamos nos reencontrar com Ele. Vale a pena ser fiel, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a nossa vida diante de Ti, Senhor.
Que o Senhor possa nesta manhã, Deus, falar muito mais aos nossos corações, através dessa palavra gloriosa, Deus, do Senhor se revelar quem Tu és em nossas vidas, tudo que o Senhor já fez um dia, ó Deus, nos livrou, nos curou, Deus, e que ainda, meu Pai, que a gente não largue, não jogue fora a nossa salvação. Aqui está o Teu povo, Deus, perdoa a minha vida, perdoa a Tua igreja da face da terra, nos usa, Deus, para o louvor da Tua glória, para que vidas, meu Pai, sejam alcançadas através do Teu Santo Espírito, meu Senhor da glória. E que sejamos felizes nessa terra. Nós estamos de passagem, mas nós temos que ser felizes porque o Senhor está conosco. O inimigo quis tirar, meu Pai, essa alegria de dentro de nós, que nos abater, desanimar, nos colocar em caverna, em deserto. Mas o Senhor chegou e o diabo perdeu. O Senhor se levantou do Teu trono e veio até nós e disse: filho, levante, eu te amo. Ó Deus, obrigado por este grande amor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por todos que estão aqui. Ó Deus, que Ele leve a sua porção. Que essa palavra seja germinada, que foi lançada na face da terra. A semente da fé, a semente do amor, a semente da esperança, a semente de um novo tempo, a semente, meu Pai, da alegria, como o Senhor fala, Senhor. A semente foi plantada em nossos corações, Senhor. O Senhor já nos deu tudo. O Senhor já nos deu tudo, Senhor. Que foi o Teu Filho que morreu por nós. Nós temos tudo. O Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu primeiro por nós. Obrigada, Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu grande amor. E eu agradeço, Pai, mais uma oportunidade de estar aqui neste altar santo e sagrado, trazendo a Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Te glorifico em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus. Fica aqui, pastor.